Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui estudando a Bíblia com você. Irmãos, eu fico animado demais. É muito bom estudar a Bíblia, falar sobre assuntos que nos dá união em Cristo. Isso para mim não tem preço. É muito bom, muito bom. E outra coisa, eu quero começar hoje de forma diferente. Porque eu começo com a saudação graça e paz seja convosco. Primeiro, que essa é uma saudação bíblica e costumeiramente que Paulo, ao escrever suas cartas, ele falava isso diversas vezes em sua saudação. Segundo, porque é algo, irmãos, que não é meu. Quando eu desejo para você a graça e a paz de Deus, eu estou desejando algo que só Deus pode dar. É como uma bênção que as pessoas pedem aos seus pais, aos seus tios. Quando ele fala assim, bença tio ou bença a mãe, aí eles respondem que Deus te abençoe. Nunca ele fala que eu te abençoo. Então, quando eu desejo a você graça e paz, eu estou desejando a você um dom que é de Deus, e esse dom ele concede a todos os seus filhos, independente de quem quer que seja. Deus abençoa todos os seus filhos de sua forma bondosa, graciosa. É uma dádiva de Deus. E é nesse contexto que eu quero começar com vocês o estudo de hoje, falando sobre esse dom na visão bíblica, que é o tema da lição de quinta-feira, hoje, 1º de dezembro de 2022, o último mês do ano, irmãos. Esse foi um ano para mim muito difícil logo no início, mas sabe, graças a Deus, Deus vai moldando, melhorando, aperfeiçoando, amadurecendo. E do meio do ano para cá, inclusive quando nós fizemos esse canal, para mim tem sido uma bênção. Vocês não têm noção, é muito bom. Quando eu chego na igreja, fui para a pizzaria na terça-feira e contei com um irmão da igreja, ele me abraçou. Abel, aquele assunto que você falou, eu achei muito interessante. Poxa, que coisa legal, irmãos, isso é muito edificante. Muito edificante. Então, assim, Deus seja louvado por isso. Voltando aqui ao tema de hoje, especificamente sobre essa expressão, a visão bíblica, no contexto do dom de Deus, irmãos, a vida eterna consiste naquilo que Deus nos deu, tá? Não há imortalidade sem a dádiva de Cristo. Então, se é um dom, é uma dádiva, é algo que ele concede, logo nenhum ser humano tem, quer seja justo ou ímpio. Então, isso já me faz entender o seguinte: se a vida eterna é um dom de Deus, ninguém a possui, tá? O que acontece? No Antigo Testamento, especificamente na história do Gênesis, Deus já deu a Adão e Eva a vida eterna, ou seja, ele concedeu a ele a imortalidade da alma, perdão, a imortalidade da sua vida, na verdade. Eles tinham a imortalidade condicional, ou seja, a imortalidade ela era condicionada à obediência. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim, olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente, porém, no entretanto, né, a árvore que está, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, assim, a vida eterna consistia, na verdade, na obediência entre Adão e Eva para com Deus em uma única árvore que Deus tinha separado para ele. Ou seja, essa daqui você não deve ter acesso. Todas estão aqui, inclusive essa também está aqui, mas você não deve ter acesso a ela. Então, assim, Deus concedeu a Adão e Eva a imortalidade sob a condição da obediência. Quando Adão peca, agora ele vai ter a morte incondicional, ou seja, o que quer que seja que Adão fosse fazer depois, ele iria morrer a morte física, a morte natural e não a morte eterna. Adão não sabia até então dessa possibilidade de pecado, desde que ele quis conhecer, mas Deus o avisava diversas vezes a ele. Quando eu falo assim que Adão não sabia da condição do pecado, era a condição com seu esclarecimento em sua totalidade. Isso só veio se desdobrar quando ele pecou. Porém, antes, Deus a salientava, orientava, olha, não pegue, não se aproxime do fruto, não vá. Na viração do dia, a comentário de Ellen White chega a descrever que Deus falava diversas vezes, os anjos iam até Adão e Eva para orientá-lo em relação àquilo. Coisa que, lamentavelmente, depois da influência de Eva, ele acabou não aceitando. Prefiro dar ouvidos à voz da sua esposa do que dar a voz de Deus. Não seria isso já uma mensagem para mim e para você hoje? Sabe, acima de tudo, irmãos, a palavra de Deus tem que ser prevalecente. Por isso que o próprio Cristo disse, que não deixar pai ou mãe, filho ou filha, por amor de mim, não é digno de mim. A palavra de Deus ela tem que ser crucial e ela tem que ser regra áurea para toda a família, se na verdade a família quiser ser feliz, como diz um hino infantil, se na família está Jesus, é feliz o lar. Continuando aqui, a vida eterna era concedida através da condição da obediência. Quando Adão peca, agora entra o plano da redenção em prática, porque ele já tinha sido elaborado anteriormente,
E agora, nessa prática, Adão começa a entender que a sua vida não só seria encurtada, mas agora, para ele ter a possibilidade de retorno, ele teria que realizar um sacrifício, ele tinha que realizar o perdão contínuo, ele tinha que realizar uma confissão pelos seus pecados, que graças a Deus ele conseguiu, e através dessa graça, quando Cristo voltar, Adão também será ressuscitado e terá a vida eterna concedida novamente. E agora, sem nenhuma possibilidade de pecado. Voltando aqui ao tema de hoje, eu quero mencionar com vocês, irmãos, esses textos que estão aqui em João capítulo 3, e você conhece o texto, né? Capítulo 3, verso 14 a 21, não vou ler tudo, mas eu gostaria que você lesse depois com o tempo, onde Jesus fala com Nicodemos ali, e ele fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. E ele começa a falar, aquele que crê em mim terá a vida eterna por diversas vezes. Então nós entendemos que a vida eterna consiste em uma pessoa. É nesse contexto, irmãos, que é o texto muito conhecido de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio capítulo 3, Jesus também faz a ilustração, lembrando, né, da serpente de bronze que Moisés levantou, e ele chega a descrever, assim como a serpente foi levantada para trazer vida física, natural, embora temporária, para todos os israelitas naquela época, porque eles tinham sido picados pelas serpentes ardentes, e era olhando para ela com fé, não era simplesmente dar uma passada de vista, mas olhar com fé, eles seriam curados. Aí ele fala, aquela cura física, ela é ilustrada pela cura espiritual eterna. Aí ele diz, assim também como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. E a expressão, como nós já falamos ali, levantar-se da parte de Deus, é levantar para julgar. Só que esse contexto aqui é um levantamento da cruz para salvar. Olhando aquele que foi levantado na cruz, nós encontraremos essa salvação. Então, a serpente, de acordo com o capítulo 3 de João, ela trazia vida física, quando Jesus lembra de Moisés, né, na serpente no deserto. Agora, a Cristo, quando ele é levantado, seria levantado, ele traria vida eterna para aquele que nele crê, né, com perseverança, cresce com verdade, eles receberiam a vida eterna. Então, assim, a vida eterna consiste em uma pessoa, e o próprio João descreve isso no capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus, e a Cristo a quem o enviaste. No capítulo 17, e o verso 2 e o verso 3. Irmãos, existem muitos outros textos. Olha, no Evangelho de João, no capítulo 6 e o verso 39, deixa eu ler para vocês aqui esse texto, tá? João, capítulo 6, o verso 39 e o verso 40. Olha só, João 6 e o verso 39 e 40, o texto diz assim, e esta é a vontade de Deus, que nenhum aquele que ele me deu venha se perder, pois todos aqueles que ele me deu, eu ressuscitarei no último dia. Aí vem agora o verso 40. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, assim, a vida eterna consiste em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. É por isso que quando comecei para vocês fazendo a introdução da graça e a paz como um dom de Deus, a salvação também é um dom. Irmãos, se é um dom, é algo que nós não temos, é algo que é concedido, é dado. Lembra daquele texto de Efésios, capítulo 2, e o verso 4 ao verso 8? Especialmente o verso 8. Mas lê depois 2, 4 e 8. Eu vou colocar na descrição aqui embaixo esses textos para lhe ajudar a você entender melhor. Eu não posso colocar aqui no vídeo primeiro porque eu tenho dificuldade em saber como fazer isso. Mas eu vou colocar na descrição, tá? Vocês podem escrever, colocar na sua lição e com certeza vai lhe ajudar na compreensão do assunto e você vai ter uma elucidação maior sobre o tema. O capítulo 2, verso 8 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então assim, a salvação é algo que Deus concede e essa salvação é uma salvação que traz a vida eterna. Não é uma salvação temporária, mas é uma única salvação que garante toda a eternidade com Cristo para sempre. Então, essa expressão que ele descreve aqui, Paulo aos Efésios, é um dom. Quando ele fala que nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, é algo que é concedido por Deus. Tem outro texto também, irmãos, Romanos 6, 23. Lembra do texto? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, o texto aqui sagrado nos lembra que o dom, a vida eterna, é um dom.
E agora a gente para aqui e pensa. Se a vida eterna é um dom de Deus, nenhum ser humano tem, quer seja ímpio ou morto, ou justo, perdão, quer seja ímpio ou justo. Então, assim, crer que a pessoa, quando morre, já recebe a recompensa, então o dom não foi concedido antes, depois, vai ser concedido de imediato. Então, o dom da vida eterna, como nós lemos aqui no capítulo 3, capítulo 6 de João, fala assim: e ele receberá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a vida eterna está restrita à ressurreição e é concedida por uma pessoa que é Cristo. Então, a gente faz essa ligação. Nenhum ímpio tem a vida eterna para ficar queimando para sempre no inferno, como se crê. Nenhum justo tem a vida eterna a ponto de recebê-la após a morte. Tanto uma quanto outra. Não existe em si próprio a imortalidade. E aí o texto sagrado nos fala, né? Só Deus possui a imortalidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas magníficas da divindade que trabalham em prol da nossa salvação é Ele. O próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela vida que nós mencionamos, vocês lembram? O Zoe, que é a vida eterna. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida eterna, irmãos, consiste em uma pessoa, Cristo Jesus. Ele concederá, quando voltar, através da sua a ressurreição dos justos, da transformação dos vivos e através de uma dádiva, aí sim, ele irá conceder-nos, a partir desse evento da volta de Cristo, a vida eterna. Nós não temos a nossa vida eterna, nós não somos imortais, só Deus é imortal. Inclusive, o meu irmão e amigo Rubens Ribeiro, da igreja que eu faço parte, ele mandou vários comentários enfatizando essa importância, sabe? Vários textos ele colocou, deu seu parecer, eu achei fantástico também. Irmão Rubens, obrigado pela participação, viu? Em nossos comentários, no nosso canal aqui. Então, irmãos, eu quero que fique bem claro aqui. A vida eterna, ela é um dom. A vida eterna, ela consiste na dádiva de Deus quando Cristo voltar. E ela só será concedida nesse momento. Ninguém possui a vida eterna antes disso. Ninguém possui imortalidade antes disso. A visão bíblica e clara sobre esse assunto é que todos nós temos essa vida concedida por Cristo, porém, através da minha crença nele. Por isso que o texto fala, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. E o perecer, como já falamos, é morrer para sempre, mas tenha a vida eterna. E eu achei extremamente muito interessante a maneira como o autor da lição usou esse texto aqui, da primeira carta de João 3, e eu quero ler com vocês para fechar aqui o verso 11. 1 João, capítulo 3, e o verso 11. Olha só como diz esse texto na minha Bíblia aqui. 1 João, capítulo 5, eu acho que eu falei 3, né? Se eu falei 3, eu errei, tá? Capítulo 5 e o verso 11, o texto diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se a pessoa, para ter a vida eterna, tem que ter o Filho, como é que um ímpio que não tem o Filho teria a vida eterna? Como é que um ímpio teria uma vida, ou uma morte, ou uma imortalidade constante depois, se não tem o Filho de Deus? Então, o texto é muito claro. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não terá. Então, aqueles que submetem a ter o Filho, e eu volto a falar do capítulo 3 de João, eu volto a falar do capítulo 6 de João, o verso 39, 40, 44, capítulo 47 e 54. São vários textos que falam da vida que consiste em Cristo e que é concedida através da ressurreição. Irmãos, a visão bíblica sobre esse assunto ela é muito clara. Não tem como eu crer em nada além disso. Graças a Deus que Ele nos concedeu a sua palavra. E aquele texto de Salmos 119, né? Quando chega a escrever assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O nosso caminhar tem que ser iluminado e luz para o meu caminho. A luz é aquilo que é mais irradiante, aquilo que é mais longínquo. Os nossos passos serão iluminados pela sua palavra. E a iluminação nos levará à luz eterna, que é Cristo Jesus. Então, por favor, se atenha a esses textos, se apegue a essa esperança, porque essa, de fato, é a bendita e tão sonhada esperança de Cristo para a nossa vida, que é a vida eterna consistida em seu Filho. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos nos alimentar cada dia de sua palavra, fazendo com que ela não só nos alimente,
mas nos dê perspectiva de vida eterna em sua volta e assim, verdadeiramente, estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela visão bíblica do assunto da vida eterna, que consiste em uma pessoa, que é Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar dela. Assim como Cristo disse que Ele era o pão da vida, que esse pão, Senhor, nunca nos venha saciar totalmente. De maneira que possamos buscar o saciar dele todos os dias. Que possamos buscar a cada momento. Que quanto mais lemos a Tua Palavra, temos mais desejo de conhecê-la. Porque a Tua Palavra nos diz, Senhor, que a vida eterna consiste em conhecer ao Senhor. E conhecer Jesus, como disse nosso pastor Bulhon, é tudo. Que Deus, portanto, abençoe todos nós. Os teus filhos que estão aqui assistindo recebam a bênção da tua palavra, mas acima de tudo, Senhor, que eles acalentem, que eles desenvolvam a vida eterna que Cristo concedeu, a fim de que possamos desfrutá-la pouco a pouco aqui. E quando o Senhor voltar, possamos desfrutá-la de forma mais plena para sempre contigo. Obrigado, querido Pai, por essa esperança. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e que a tua santa e boa palavra seja sempre lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Obrigado a você que se inscreveu no canal. Ontem eu vi que 5 pessoas entraram. Eu fiquei muito feliz. Essa semana e a semana passada tem sido uma semana de muito crescimento em nosso canal. E a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a você, o meu muito obrigado de todo o coração. Deus muito te abençoe e até amanhã, no nosso próximo estudo. Até logo.